Saudações sertanejas em Cristo Jesus. Boa noite, povão abençoado. Dá uma salva de palmas ao maior dos cowboys, que é Jesus Cristo. Lá no rodeio o pessoal faz mais forte que vocês. É para Jesus Cristo. Ô, povão abençoado. Deus abençoe. Obrigado o convite, pastor Marcos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Que igreja linda. Desde a hora que nós chegamos, desde o irmão Ramon que foi nos buscar lá no aeroporto, a gente pôde sentir a alegria dessa igreja. Estou falando de Ramon, você sabe a alegria que eu estou falando. Gente, que cara fora de série. E eu já quero começar aqui de uma forma diferente. Para me apresentar, é claro, vou me apresentar através de um poema. E aqui do meu lado, esse casal top, abençoado, Cowboys on the Mission. Nos conhecemos em Barretos do ano passado. Quando eu cheguei e vi aquela caminhonetona lá, eu falei, gente, tem chapeludo aqui para pregar o evangelho junto com a gente. E ali Deus deu aquela liga, né? Parecia um liquidificador, colocou lá tudo dentro. E a gente fez aquele estrago no inferno no ano passado lá em Barretos. Foi assim? Depois eles vão voltar, eles vão estar participando com a gente na abertura aqui. Para que serve esse trem aí? É o berrante? Vocês querem ouvir um toque de um berrante aqui? Bora lá? Começa com o berrante. O berrante chama. Bora lá, Sandrão. No rodeio da vida eu fui marcado, por alegrias, por emoções eu fui enganado. Com o coração amargurado crescia por esse mundo, um sentimento revoltado. Hoje me prostro com devoção, coloco o meu chapéu no chão, imploro por misericórdia, que através de Jesus terei o meu perdão. Só agradeço ao meu Deus por me dar a salvação e apresentar-me este homem que sofreu por mim a crucificação. Quando rodava por essas estradas, era dia, era madrugada, crescia no peito uma grande paixão, que com o tempo se tornou um forte amor no meu coração. Sou cowboy, sou peão, sou do pó, sou da terra, mas o céu é quem me espera. Aguardo ansioso o momento em que Jesus possa novamente ser visto. Por isso, serei para o meu Senhor um eterno cowboy de Cristo. Segura na mão de Jesus, peão! Dá uma salva de palmas pro Sandro, pro Adorete. Cowboys on the Mission, estão tudo aqui com a gente. Obrigado, meus irmãos. Daqui a pouco eles vão voltar. Daqui a pouco eles vão estar aqui com a gente. E literalmente, não vou falar, né? O chicote vai estralar. Já falei. Gente, obrigado aí o convite. Me chamo Alex Renzi. Dentro dos dons, dos talentos de Deus, eu sou muito usado por Deus na área do evangelismo. Sou um evangelista. E o evangelista, ele é meio cara de pau, né? Ele desbrava, ele entra e não está nem aí, né, pastor? É aquele que ganha e depois entrega. Top, pastor, se vira aí. Mas a gente está num período de transição, porque hoje Deus tem nos ensinado a cuidar de vidas. E é uma transição bem difícil, né? É uma transição onde você está ganhando a vida e depois está cuidando, porque ainda existe uma dificuldade daquele povo do rodeio a estar dentro de uma igreja, né? Muitos deles frequentam, mas às vezes eles são obrigados a tirar bota, chapéu, porque se chega de bota, a gente já chegou aqui de bota e chapéu, sendo crente, o povo já fica, olha, imagina o povo, tem que acostumar, tem que trazer eles para a igreja. O Rodeio da Vida, ele nasceu no ano de 2006, e eu fiquei muito feliz quando uma igreja, uma batista da convenção, me convidou. Quanto tempo eu não pisava assim para ministrar numa igreja da convenção. Eu nasci, meu novo nascimento foi numa batista da convenção, a Batista do Povo, em São Paulo. Você fala, pô, São Paulo, lá na capital, na selva de pedra. Talvez o rodeio, ninguém do rodeio se levantou, Deus levantou um cara doido no meio da selva de pedra. Deus faz da onde Ele quiser. E ali, eu conheci Jesus no ano de 2003. No ano de 2004 me batizei. 2005 eu casei. Em 2006 nasceu o Rodeio da Vida. Lá na igreja Ernesto Onini. Para quem conhece o Ernesto Onini aí, levanta a mão. Quem é dessa terra? Ernesto Onini era vivo. Foi quando ele parou, né, na Convenção Batista ali, fundou muitas igrejas, né, ficou à frente muito tempo. E quando ele foi jubilar, Deus falou para ele, agora você vai fundar a sua igreja. Ele fundou a Batista do Povo. Para vocês entenderem de onde a gente nasceu. E ali ele vivo ainda, Batista do Povo, um batistão. E ali eu apresentando para minha esposa, eu falei, nossa amor, eu estou com algo no meu coração de que aquela vida que eu tinha de rodeio, aquela vida que eu tinha de sertanejo, aquela vida que eu levava lá fora, uma vida promíscua, uma vida que quase me ceifou, hoje eu tenho algo no meu coração, Deus tem direcionado no meu coração que eu vou ser usado naquela área.
E ali nós colocamos um projeto piloto no papel. No início se chamava uma comitiva. Assim como os Cowboys 11 Mission, era a comitiva Cowboys Anjos de Cristo. Era um grupo, nós tínhamos um grupo. E esse grupo, ele tinha como proposta evangelizar os meios culturais onde havia o sertanejo. Só que eu coloquei esse trabalho em oração, eu coloquei esse projeto no papel, apresentei para o pastor Jonas Neves, na época meu pastor lá, fiquei 12 anos com eles lá. E esse pastor, o pastor Jonas Neves, ficou orando sobre aquele projeto. Mas só que antes eu havia colocado diante de Deus, falei, pastor, pai, eu projetei esse projeto, eu planejei esse projeto, está aqui, o Espírito Santo me dirigiu, mas eu literalmente entrego ao Senhor meu chapéu, minha bota, e eu não uso mais isso se não for para servir o Senhor. Eu não quero mais usar o chapéu, porque hoje não tem significado para mim. Hoje eu não tenho um motivo para usar a minha bota, o meu cinturão, o meu chapéu, que não seja para servir o Senhor, porque antes eu usava para servir o lado oposto. E hoje eu quero servir o Senhor. E não importa o que o Senhor queira para mim, não importa onde o Senhor queira me usar, eu estou pronto para te servir. E ali Deus começou a ministrar. Nessa hora, vocês sabem, o Espírito Santo usa papagaio, cachorro, periquito para dizer aonde você vai ser usado. E ele começou a falar de uma forma muito forte no meu coração que eu ia voltar para aquele meio. E ali o pastor abençoou em 2006. E quando ele abençoou, minha esposa, e agora? Eu falei, nós vamos fundar uma comitiva. Você vai ter um grupo de cowboys, uma comitiva dentro da Batida do Povo, Ernesto Nini aí? Nós vamos, Deus falou. A primeira formação deu 30 pessoas. Nós formamos um grupo. Eu converti gente para o rodeio. Ninguém sabia nem que era boi, cavalo. Toma um banho de loja aí, vamos embora comigo. Mas as pessoas tinham sede de vidas. E essa é a maior questão, ter sede de vidas. E aí nós fundamos, quando juntou o grupo, minha esposa de novo. E agora? Como é que você vai fazer? Nós vamos lançar. Lançar como? Nós vamos fazer um culto sertanejo. Você ficou mais doido ainda. Jonas Neves, Ernesto Nini, culto sertanejo? Eu falei, Deus colocou no meu coração, nós vamos fazer um culto sertanejo. A igreja comportava 800 pessoas, deu 2.000 pessoas no culto sertanejo. No primeiro culto, 30 vidas aceitaram Jesus. Primeiro, em 2006. E ali começou a nossa trajetória, porque o Rodeio da Vida hoje é um projeto, é um ministério, mas naquela época se chamava Culto Sertanejo Rodeio da Vida. E por que Rodeio da Vida? Acho que eu coloquei aí, tem um logo aí com vocês, não tem? Coloca o logo aqui para mim, por favor. Ficou meio desfocado, né? Acho que perdeu um pouquinho, mas é mais ou menos isso aqui. Vocês vão olhar depois lá na rede social. Rodeio da Vida. Eu já falei com alguns irmãos hoje, e Rodeio da Vida é a história de cada um de nós. Quantos rodeios, quantos touros pesados em forma de desafio você já enfrentou? Quantos desafios brutos, touros pesados te jogaram para o chão, o desafio te jogou, pisou, te maltratou, você sofreu. Mas você está aqui de pé. Quantas vezes o salva-vida de rodeio, aquele que te protege, foi um irmão da igreja, foi um amigo, foi um parente, alguém que te levantou e te trouxe de volta, te protegeu do perigo. Quantas vezes você trouxe uma força interna, aquela força de Deus, para dar a volta por cima. Vocês possuem o seu rodeio da vida. Vocês possuem a sua história. Cada um de nós possui um rodeio da vida. E Jesus vem para nos ensinar a prevalecer em cima do lombo de touro. Ele nos ensina a técnica de vencer o desafio a cada dia. Nós temos um rodeio da vida. Mas aí na nossa missão, quando eu vou para pregar Jesus, eu ensino que o maior de todos os rodeios da vida não teve como prêmio caminhonete, não teve como prêmio troféu, dinheiro, moto. O maior de todos os rodeios da vida não foi vencido no lombo de um touro, não foi vencido no lombo de um cavalo. O maior dos rodeios da vida foi vencido na cruz do Calvário. O maior dos cowboys, Jesus Cristo. E o prêmio, a salvação das nossas vidas, a promessa da vida eterna. Esse é o maior dos rodeios da vida. Não existe outro. Nós merecíamos estar lá. Aquela montaria era nossa. Mas nós não tínhamos condições, nem autoridade para vencer aquele touro. Somente ele. E ele se entregou. E é incrível quando você vai entender o rodeio da vida. Esse rodeio da vida já estava planejado desde o Éden, né, pastor? O cordeiro já estava lá. Deus criou o homem e disse, se ele pecar, se por algum acaso ele for ali me desobedecer, comendo do fruto proibido, eu já vou deixar aqui algo, ó, cordeiro, Jesus, você vai pagar o preço, se eles optarem por isso. Então o rodeio da vida já estava lá, Jesus já era o maior dos cowboys. Então isso já é uma promessa eterna, a eternidade. Então eu digo que é muito mais do que os 8 segundos da montaria do touro, a eternidade em Jesus Cristo. E ali o rodeio da vida começou em 2006.
4 anos nós ficamos fazendo culto sertanejo na Batista do Povo. E ali aquilo começou a mostrar uma evidência do nosso trabalho. O nosso trabalho começou a ter convites em igrejas, aqueles famosos arraiá gospel, noite country nas igrejas, noite sertaneja, aquelas noites culturais que as igrejas gostam de fazer. E aí, porque Deus me deu essa estratégia dos poemas, e eu estava falando com o pastor Marcos, eu nunca peguei no microfone antes da minha conversão. Eu não sabia pegar no microfone, eu não tinha condição nenhuma. E acredite, no começo os poemas não saíam desse jeito nem... Era uma coisa de louco. Minha esposa fala, pega um vídeo teu narrando o poema lá no início. Parecia que eu estava a 6.000 RPM ali, pastor. A perna tremia. Eu falei, pai, por que você está mandando narrar poema? E todo dia escrevendo poema. Todo dia o Espírito Santo ministrando, dando poema. Eu falava, para que você está dando poema? Então no começo eu achava que eu ia virar um locutor de rodeio. Porque eu já gostava de rodeio, entendia sobre rodeio. Mas eu frequentava o rodeio do lado oposto. Do Largo Negro. Eu ia para o rodeio para fazer festa. Eu ia para o rodeio para badernar. Nós tínhamos um grupo que nós organizávamos as viagens, nós fretávamos ônibus, a gente alugava chácara, sítio em Barretos, rodeios de São Paulo, e ia para o rodeio. São Paulo não tinha noitada sertaneja, a gente criava uma. Nosso negócio era festar. E ali, de repente, Deus me dando poema, eu queria entender, eu falei, o senhor vai me colocar como locutor de rodeio? Cheguei a narrar rodeio depois de crente, narrei um rodeio em Ribeirão Preto. E aí vocês me perguntam, mas aí Alex, não continua como locutor? Não. E nem me esforcei para isso, porque o rodeio me assentou sendo o evangelista que eu sou. O rodeio abriu as portas sendo quem eu sou, para pregar o evangelho. E eu vou falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes Deus tem uma direção para nós, Deus nos traz uma linha para trabalhar, e aí se eu fosse ser um locutor de rodeio, se eu me esforçasse para ser isso e não era uma direção de Deus, o que ia acontecer? Eu ia botar a mão no que Deus estava fazendo. E sempre que o ser humano bota a mão no que Deus está fazendo, a gente estraga. A gente estraga. Então hoje eu glorifico ao Senhor porque o rodeio me aceitou sendo quem eu sou. Então foram 12 anos do rodeio da vida pregando em igrejas, atendendo convites. Aí começou a pregação, o testemunho. O meu testemunho começou a edificar pessoas, converter vidas. Em 2008, 9, 10 e 11 tivemos o contato, eu já conheci o trabalho deles. Foi aonde eu pisei a primeira vez em Barretos, mas para servir com o pessoal da Jocum. É a base lá de Maringá, que faz a promoção humana, que lidera o pastor Tiago, um grande cara. E ele nos recebeu de uma forma tão incrível, porque ele disse, pô Alex, mas se você já é do meio e bota chapéu, você vai ficar para o trabalho específico. Você vai fazer brete, você vai fazer o rodeio, você vai fazer o suporte espiritual para o pessoal das provas equestres. Então fiquei lá servindo 4 anos, Barretos. E aquilo nos deu uma visão sobre esse bastidor do rodeio. Naquela época não podia fazer algo que nós conquistamos agora. Naquela época você ficava ali como missionário nos bretes, e o profissional de rodeio que quisesse oração, ele vinha até você. Pedia oração e você fazia oração para ele naquela hora. Você não tinha essa abertura que nós temos hoje, no Mato Grosso, de conseguir entrar nos bretes e chamar e convidar todos eles para o momento de oração. Mas em 2016, a minha esposa de Cuiabá, Mato Grosso, ela começou a sentir algo no coração. E ela compartilhou comigo, Deus está dizendo que nós vamos voltar para a minha terra. Deus está direcionando que nós vamos voltar para Cuiabá. Eu falei, poxa, mas você está brincando? Agora que o projeto tomou uma forma, a gente está fazendo culto sertanejo, bem dizer que mensal na igreja, a gente está avançando, tomou uma proporção na igreja diferente, o pessoal está vindo, o pessoal está frequentando esse culto sertanejo e tal, as festas, a queima do alho, as cavalgadas estão nos chamando. Você está falando que a gente vai para Cuiabá? Ela falou, é melhor você orar, porque Deus falou comigo. E eu fui orar. E quando eu orei, o Espírito Santo disse, é para ir para Cuiabá. E foi testificando, usando pessoas. E aí em 2017 nós fomos para Cuiabá. Só que quando eu cheguei em Cuiabá, eu só conhecia minha esposa, minhas filhas e minha sogra. Eram as únicas pessoas que eu tinha em Cuiabá. Mas quando Deus tem um propósito, e principalmente quando Ele diz para você sair da sua terra, algo poderoso Ele está promovendo para você. E ali a gente foi desbravando, foi conhecendo pessoas, a gente foi acessando, a gente foi criando conexões, o Espírito Santo foi nos trazendo conexões. E talvez hoje não seria tanto para apresentar, nós vamos mostrar alguma coisa para vocês, mas seja realmente algo testemunhal, para que vocês entendam que quando você entende o propósito e você está realmente no centro da vontade de Deus para cumprir o teu propósito, as coisas vão acontecer.
Se eu ficasse parado, quantas e quantas vezes, se eu ficasse parado e fosse me render às circunstâncias, quantos ataques, quantos desafios. Você imagina a gente dentro da igreja de bota e chapéu, dizendo que Deus tinha um ministério sertanejo. Eu quero que você aí, de uma forma sincera, no seu lugar, eu quero que você reflita se realmente você ia entender esse trabalho. Lá no fundo, não foi fácil. As pessoas achavam que a gente queria trazer a cultura sertaneja para dentro da igreja, pastor. Ah, porque você era de lá, agora você quer fazer isso aqui dentro. Ah, porque foi tantas coisas. Foram tantos levantes, tantas pessoas às vezes olhando para nós e falando, pô, mas você só quer continuar vivendo naquele meio de uma forma hoje cristã. Mas eu tinha certeza do propósito. E quando a gente tem certeza do propósito, a gente é capaz de fazer como eu fiz. Entregar para Deus. Por 2 vezes eu coloquei a bota e chapéu durante o nosso trabalho, já o ministério acontecendo, e coloquei diante do Senhor. Falei, Pai, o momento está difícil, as coisas estão parece que travadas. Se esse não é o meu propósito, está aqui. Não tem por que usar a bota e chapéu se não for para te servir. Não tem por quê. Então quando você é capaz de entregar para Deus, acredite, você está pronto para viver o seu propósito. Porque muitas vezes a gente quer moldar o nosso eu, quer moldar o que eu gosto, quer moldar a nossa cultura para servir a Deus. A gente vem de lá de fora e quer ficar moldando as coisas e não permitindo que o Espírito Santo nos molde. Eu falei para o pastor hoje, a gente estava conversando sobre cultura. Eu acredito que Jesus não veio para mudar a cultura, para acabar com a cultura. Jesus veio para transformar o nosso caráter e através do nosso caráter influenciar a cultura. Para isso que nós somos chamados. E aí no ano de 2017 nós desembarcamos lá em Cuiabá. Eu obedeci à voz do Espírito Santo, fui fazer a minha formação teológica. E Deus tinha dito para mim de uma forma clara: quando você terminar, as coisas vão acontecer. Em 2020, no meio da pandemia, um pessoal lá de uma empresa de rodeios organizou um rodeio chamado Cowboys in Live. Ia ser um rodeio para ser transmitido pelo YouTube. Não ia ter muita gente ali para assistir, 500 pessoas no máximo, nem 500. Um rodeio bem restrito, para que eles pudessem vender um patrocínio e levantar um recurso para a sobrevivência da empresa, dos profissionais. E aí um grande amigo, um proprietário de uma grande loja country lá em Cuiabá, eu não vou contar detalhes como conheci, evangelista, vocês devem imaginar que eu fui acessando, que loja é aquela? Vou lá. Aquela agropecuária, vou lá. Aonde que tem cavalo? Eu vou lá. E eu comecei a me envolver nos meios, comecei a entrar nesses meios. E aí esse amigo meu, Alex, eu entrei em contato lá com a empresa, falei do seu trabalho, falei que você já tinha feito Barretos lá há 4 anos, mas os anos que eu fiz Barretos a gente não chamava ninguém para orar, ficava apenas lá, servia, e a empresa disse que você pode ir lá, eles vão ter um café da manhã para recepcionar os profissionais, e eles querem que você vá lá compartilhar uma mensagem, no ano de 2020, logo que eu finalizei a formação teológica, era a promessa de Deus, no meio da pandemia, e no Parque de Exposições de Cuiabá. Não era ainda a festa principal, a Expo Agro, era um rodeio menor. Mas ali eu pude ir no café da manhã e compartilhar a mensagem. E quando eu compartilhei a mensagem, logo que eu acabei, os donos da empresa vieram. Ele falou que você faz oração nos Bretes, você fez Barretos, é verdade? Gente, parece que não, mas infelizmente, né? Você falou, pisei em Barretos, as portas abrem nesse meio. E aí quando ele comentou, pô, ele fez Barretos, ele orou em Barretos. Eles falaram, pô, Alex, volta à noite, vem fazer oração nos fundos dos Bretes. E quando eu fui saber, uma das principais forças, vozes, para que a gente estivesse ali, foi um profissional de rodeio que virou um grande parceiro. E o cara católico até a tampa. Ele falou, chama o Alex. E aí eu fui na primeira noite, eram 2 noites de rodeio, oramos no fundo de Brete. Já na primeira noite, olha como Deus faz as coisas. O projeto era fundo de Brete. Um projeto ali bem íntimo com eles. Na primeira noite, o comentarista viu, o presidente do sindicato rural viu e falou assim, isso que você faz é muito bonito, não pode ficar escondido. Na segunda noite, na final, eu estava dentro da arena fazendo um momento de fé, que normalmente são os locutores. Não precisou ser locutor. Não precisou colocar a mão no que Deus estava fazendo. E dali as portas se abriram no Mato Grosso.
Eu vou pedir para eles colocarem aqui, reduzir um pouquinho a luz. Tem um vídeo, número 1. Passa esse vídeo para eles poderem ver um pouquinho como é o nosso trabalho no Fundo de Brete, por gentileza. Não é só a última noite dessa etapa, mas é a final do circuito. Todos nós fomos chamados para começar algo. O grande problema é quando estamos no meio do caminho e decidimos, por causa dos desafios, voltar para trás. Por que vocês chegaram aqui? Porque vocês entenderam, como o texto diz, que Deus chamou vocês para completar a boa obra. Vocês estão aqui nessa final porque vocês se posicionaram com fé, entenderam que Deus ia trazer vocês. Desde o início vocês acreditaram. Eu sei que aqueles que não estão, não é porque eles deixaram de acreditar, mas nessa etapa Deus tinha algo reservado para cada um de vocês. Deus preparou algo para cada um de vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam essa noite, a obra já foi concluída. Vocês chegaram aqui. Vocês chegaram aqui. E vocês vieram somando junto. Porque Deus, Ele não une pessoas. Deus une propósitos. Então vocês fazem parte desse mesmo propósito. Lá atrás vocês sonharam. E acreditaram que esse sonho era real. E esse sonho é real. Hoje vai sair o campeão da etapa. Hoje vai sair o campeão do circuito. E sabe o que vai acontecer amanhã? Já não é mais campeão, porque Deus pode estar construindo outro. Ou você mesmo. Amanhã tudo começa do zero. Tudo se inicia de novo. Um novo propósito. Um novo caminho. Um novo sonho. Que Deus abençoe vocês essa noite. Que Deus possa ser visto através de vocês essa noite. Que a glória a Deus se manifeste através de cada abertura de porteira essa noite. E que vocês, assim como a prática do rodeio, eu sempre repito, quando a porteira abre, o touro não volta para trás. Depois que vocês tiraram o sonho da gaveta, não voltem para trás mediante o desafio. Vocês são guerreiros. E assim como Paulo diz, se agarrem nessa promessa, porque Deus vai completar a boa obra que Ele tem sobre cada vida, cada um de vocês, eu creio, em nome de Jesus. Vocês perceberam que no final, esse vídeo não é uma produção nossa. Aí que vem o grande trunfo de Jesus. Esse vídeo não é uma produção nossa. Esse vídeo eu não pedi para ninguém produzir. Esse material foi colhido por um dos maiores videomakers de rodeio, numa etapa que eu fiz, que Deus nos colocou lá. E ele produziu esse material, e esse material passou, não em Barretos, mas depois de Barretos tem um rodeio mais importante ainda, que é Avaré, a EMAPA, que ali sai o grande campeão brasileiro. Lá é a final nacional de rodeio, nas 4 noites. O momento de fé que passou no telão foi com o material do Rodeio da Vida. Na Senar, na Confederação Nacional de Rodeio, que é a confederação que cuida dos maiores rodeios no Brasil. Então, quando você não coloca a mão no que Deus está fazendo, você não precisa fazer força. Quando você começa a fazer muita força, quando você na verdade a força ela vem pela perseverança, aí você tem a certeza do seu propósito. Mas ficar forçando a barra para entrar em lugares, ficar forçando a barra, talvez você não esteja vivendo o seu propósito. Às vezes a gente fica perguntando, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Em primeiro lugar, eu precisei entender as feridas que eu carregava. Em primeiro lugar, eu precisei curar em Jesus tudo aquilo que eu carregava. Porque assim como os peões de rodeio, nós na igreja muitas vezes fazemos as mesmas coisas. A gente constrói em nós uma capa de super crente ou de super peão. A gente constrói em nós uma capa de intocável, está tudo muito bem, eu estou sorrindo, está tudo feliz. Não, só que eu estou cheio de problema. E aí porque existem algumas pregações que dizem que nós temos que andar em fé, que tudo é conquistado pela palavra. Sim, ela é. Mas às vezes por querer esconder e mostrar as minhas feridas e ficar tão preocupado ali, porque às vezes o outro vai achar que eu não estou vivendo a palavra, e não é sobre isso. Às vezes eu estou vivendo, estou congregando, estou sendo ali, já entendi que eu fui justificado no Senhor. Eu já entendi todas as coisas, mas eu tenho feridas do meu passado, eu tenho feridas não curadas. E eu precisei entender isso, porque mesmo servindo ao rodeio, durante alguns anos eu falava, Senhor, nós somos até aqui, mas eu sei que nós podemos avançar mais. E por que não avançava mais? Porque eu tinha um problema com autoestima. E eu me escondia nessa capa de supercrente. Eu me escondia nessa capa do chapéu, da fivela, do cinturão, do cowboy.
E isso eles fazem também. Os profissionais de rodeio têm tantas feridas, eles têm tantos problemas, mas ali naquela noite de rodeio, aquela concentração que eles possuem, que eles, sabe, aquele ambiente que eles entram, eles conseguem deixar tudo isso para trás. Mas quando a gente faz um trabalho de se aproximar e criar intimidade com eles, vocês não imaginam como são a vida deles. Casamentos sendo destruídos, problema com alcoolismo, com droga, abandono paterno, materno. Cada um deles possui uma história, possui uma ferida. E ali eu comecei a entender que quando eu consegui entregar diante de Deus, quando eu consegui reconhecer diante do Senhor que eu possuía feridas, para que eu pudesse ter uma espiritualidade emocionalmente saudável, eu precisava reconhecer no Senhor e abaixar minha guarda, que eu estava cheio de fraquezas, que em muitos momentos eu escondia o verdadeiro Alex, que precisava de um consolo, que precisava do colo do pai, numa capa de super crente, ou de super cowboy, ou de um peão de rodeio. E quando eu fiz isso, acreditem, 2024 Deus virou uma chave no nosso ministério. Deus virou uma chave poderosa no nosso trabalho. Depois de tantos anos a gente servindo ao Senhor e já achando que tudo estava fluindo, Deus mostrou que Ele tinha algo mais. Deus mostrou coisas poderosas. O ano de 2024 para nós foi um ano em que o projeto foi para outro lugar. Vocês me perguntam, mas como é que sobrevive esse trabalho? Nós não temos recursos, nós não temos investimentos, nós não temos uma igreja que nos mantém, nós não temos uma fonte. Eu, por uma estratégia, eu sou professor de educação física, eu sei que não estou parecendo muito hoje, mas eu sou. Também, depois daquela janta que o almoço tem aqui, gente abençoada. E ali, eu comecei a orar ao Senhor, o que eu posso fazer para poder trabalhar mais nesse meio? E foi uma estratégia. Eu conheci a ecoterapia lá em 2012, 2013 eu fiz o curso, me habilitei na ecoterapia, porque eu sabia que a ecoterapia ia ser uma ferramenta para entrar no meio de um aras, trabalhar mais com esse pessoal rural. Aí me especializei em neuropsicopedagogia e comecei a atender crianças que precisam de tratamento, crianças autistas, hiperativos, déficit de atenção, paralisia cerebral, síndrome de Down. Só que a estratégia era estar no meio, trabalhando dentro de um aras, para alcançar o povo que Deus me usava. Só que aí o Espírito Santo revelou que eu tinha talento com essa turma. E ali eu comecei a viver mais propósitos. No ano de 2024, quando eu comecei, eu coloquei diante de Deus, Pai, mesmo trabalhando, mesmo tendo a minha profissão, é difícil estar no rodeio, porque muitas pessoas me perguntam, mas Alex, você cobra para fazer isso no rodeio? Não, eu não cobro nada. Porque o rodeio vai acontecer eu estando lá ou não. E eu não posso fechar uma porta por dinheiro, eu não posso fechar uma porta porque eu não tive cachê. Quando que vocês viram o rodeio abrir as portas para alguém entrar lá nessa forma, se apresentando como um evangelista, apresentando como alguém que ia pregar o evangelho, com essa identidade de Deus, que nós iríamos ali fazer um trabalho cristão, bíblico? Não tinha isso no rodeio. Era um locutor que fazia de uma forma artística, alguns profissionais se juntavam, às vezes faziam, e não tinha isso, eu não podia fechar a porta por causa de dinheiro. Quantas vezes aconteceu de um rodeio abrir as portas e eu entender do Espírito Santo que aquele povo precisava de uma palavra, e eu pegar o meu carro, rodar 3 dias de Uber para juntar o dinheiro para poder cumprir o propósito que Deus colocou. A dificuldade, ela existe nas nossas mentes, porque a gente dá ouvido para as vozes negativas, porque a gente fica dando ouvido para aquela pessoa que fala que você está louco de cumprir esse propósito, porque a gente fica olhando as circunstâncias. Ei, se o pai te chamou, papai paga a conta. Acredite. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para que homens rolassem a pedra. Ele podia ter falado para a pedra sair da frente. Ele tinha poder para ressuscitar um homem morto há 4 dias. Por que ele não mandou a pedra rolar? Porque rolar a pedra é a nossa parte. E a perseverança vai fazer com que você continue rolando as pedras até que o seu Lázaro ressuscite, até que o seu sonho venha para fora. Missão é isso, propósito é isso. Você não pode desistir por causa das circunstâncias. Jesus, ele podia estalar os dedos e falar, eu vou descer daqui, para, eu não vou pagar esse preço nada. Ele podia estalar os dedos, não podia, pastor? Chega aqui, não vou nada para essa cruz, nada, chega disso. Ele podia ter feito isso. Judas tem que colocar a mão no que Deus estava fazendo. E o que aconteceu com ele? Ele quis mudar o curso das coisas.
Esse é o grande problema. Nós, quando temos uma direção do Espírito Santo, nós temos que prevalecer em cima dela, nós temos que nos fortalecer em cima dela, nós temos que nos agarrar em cima dela. E sabe quando é que você vai entender o seu verdadeiro propósito? Quando você percebe que pessoas serão alcançadas, quando você percebe que pessoas serão transformadas através do teu propósito. Não é sobre conta bancária, não é sobre evidência, não é sobre aonde ele te coloca, é sobre os frutos, é sobre frutos. E aí no ano de 2024, a gente perseverando durante anos, e ali Deus começou a levantar parceiros, empresários, alguns irmãos, e começaram a se posicionar. Alex, quando você tiver um rodeio, levanta o custo para você ir. E ali eu apresentava o custo, e esses irmãos se juntavam e nos davam a estrutura para atender o evento. A Expo Agro tem 4 anos que eu participo desde o bastidor. A gente participa desde antes do evento acontecer, indo orar no gabinete do presidente do Sindicato Rural. Esse ano passado, o Rodeio da Vida, através desses parceiros, nós levamos toda a alimentação para 50 profissionais. Nós doamos o som para eles, para fazer o sorteio. E eu tive acesso de pregar o evangelho, levar um cantor para fazer o louvor sertanejo. Tudo é estratégia. Quando você está no centro da vontade de Deus, de cumprir o teu propósito, o Espírito Santo vai te trazer criatividade. Ele traz criatividade. E aí nesse ano, vários outros rodeios. E aí nós tivemos um grande trunfo do Senhor, que foi despertar o meu coração depois de 13 anos. Volta para Barretos. Volta na raiz. E eu fiquei 10 dias acampado dentro de Barretos, servindo o rodeio de Barretos. Tivemos acesso ao rodeio júnior, tivemos acesso ao rodeio profissional, à Liga Nacional de Rodeio, tivemos acesso ao rodeio Barretos Internacional. E lá eu conheci um outro bando de loucos, os Cowboys on the Mission. E por acaso eles estavam lá, porque estavam servindo lá no Rio Grande do Sul, não foi? E aí no intervalo que eles precisavam de algum material, alguma logística lá, alguém falou para vocês, não é isso? Vão para Barretos. E eles foram para Barretos e ficaram lá na Jocum. Não sabiam nem o que era lá, trabalho de produção humana, né? Não sabiam nem o que eram. Conheci esses dois lá, depois apresentaram todo o grupo. Trabalho abençoado que eles fazem. Juntos entregamos 600 Bíblias em Barretos, na caçamba da caminhonete, dentro dos campos lá, do campo dos solteiros, campo dos casados, nós entramos, aonde Deus direcionado a gente descia, entrava no acampamento, ministrava o evangelho, pregava e conversões aconteciam. Foi assim, não foi? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quando você estiver vivendo o teu propósito, quando você entender no Espírito Santo aquilo que você foi chamado para realizar, Ele vai trazer as conexões. Você não precisa colocar a mão no que Deus está fazendo. Você não precisa intervir naquilo que o Espírito Santo já está fazendo. Porque se a gente colocar a mão, a gente vai estragar. Você prefere o ouro lá na frente ou a prata? Você prefere viver intensamente o que Deus chamou para viver? Ou esperar o tempo do propósito ser amadurecido e você se tornar essa ferramenta poderosa do Senhor? Às vezes você foi chamado para criar uma empresa, abrir uma empresa e ser um provedor do reino. Às vezes o seu negócio, às vezes você tem uma ideia que vai transformar vidas, que vai influenciar pessoas, que vai facilitar a vida das pessoas. Vive esse propósito. Só não deixe Jesus de fora dele. Não deixe Jesus de fora dele. Eu vou passar mais um vídeo aí, tem um vídeo acho que número 2. Esse número 2 aqui já é um outro ambiente que Deus nos colocou. Aquilo que nós pensávamos, porque Deus tem sempre mais, né? Aquilo que era fundo de brete, Deus nos expôs para também o público. Porque Ele falou assim, aquilo que você carrega não é só para eles lá atrás. O público precisa ser alcançado. E aí Deus fez isso aí, ó. Saudações sertanejas em Cristo Jesus, que festa linda! Para que a gente mude de direção, nós precisamos ter uma decisão. E essa decisão deve ser tão forte, deve ser tão bruta quanto uma abertura de rodeio. Quando aquela porteira abre, eles decidiram encarar um marruco de meia tonelada ou 1 tonelada, e aquele touro não volta mais para trás. Exemplos
que nós devemos carregar conosco quando tomamos decisão de mudar as nossas vidas, as nossas histórias, tomar a decisão de perdoar o próximo, de amar mais. Assim também nós devemos nos inspirar nesses cowboys. Mas sabe que houve um poder de decisão do qual aquele cowboy não pôde voltar atrás. Ele tinha ali algumas opções, mas ele decidiu se entregar no maior de todos os rodeios. Ali aquele cowboy, quando um marruco tentou jogar ele para o chão, ele se ajeitou. Com seus pregos pregados na cruz, ele levou seu corpo para o alto e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O marruco quebrou a paleta, e mais uma vez aquele cowboy na cruz do Calvário se ergueu e disse: Está consumado, a ti entrego o meu espírito. Jesus Cristo enfrentou o rodeio da vida pregado na cruz do Calvário em nosso lugar. E ali ele foi além dos 8 segundos. O prêmio foi a salvação e a promessa da vida eterna. Não é sobre 8 segundos, é sobre uma eternidade em Jesus Cristo. E aí, Deus, pela palavra, decidiu nos expor. Então, se a gente hoje aparece, se hoje o nosso trabalho é visto assim, não sou um artista de rodeio, não sou um profissional de rodeio, mas eu sempre falei ao Senhor: Pai, como a gente pode profissionalizar isso de uma forma criativa para que a gente acesse o rodeio? E Deus falou de uma forma bem clara: capelania de rodeios, a missão rodeio. Então hoje o rodeio da vida, depois de todo esse tempo, nós criamos ali algumas frentes. Essa parte do rodeio é a missão rodeio. Dentro do rodeio da vida nós temos essa frente. E na missão rodeio hoje nós estamos agregando profissionais de rodeio cristãos que se identificaram com o nosso trabalho. E nós vamos começar um processo de treinamento desses profissionais. Nem que seja por reunião, por vídeo, porque às vezes cada um mora numa cidade. E aonde eu não estiver, eles representam o rodeio da vida, chamando a responsabilidade das orações, chamando a responsabilidade da cobertura espiritual dos profissionais. Então nós estamos hoje edificando, expandindo a missão rodeio. E dentro desse trabalho, às vezes você fala: pô, mas é a oração com eles, você faz arena, você faz o fundo de brete? Não. Se um peão machuca, se o peão se fere, a primeira pessoa que vocês vão ver em cima dele orando, impondo a mão, eu posso estar onde eu for, eu vou para dentro da arena e começo a orar por ele. Não importa. Quando ele vai para a ambulância, às vezes é socorrido, e acontece, eu vou dentro da ambulância junto com ele até o hospital. Então hoje o trabalho de conectar o profissional que se machucou, a família, ligar, pedir para juntarem as coisas dele, o rodeio da vida faz. Onde a gente está, a gente serve o rodeio dessa forma. Então Deus vai agregando coisas. Nós estamos fundando hoje o Instituto Rodeio da Vida. Como eu disse, eu sou ecoterapeuta, e eu vi essa necessidade. A ecoterapia e o trabalho com o cavalo é um trabalho caro, a mensalidade é alta, e eu sei de muitas crianças, muitos adolescentes, pessoas que precisam. Ou até mesmo esporte equestre, tambor, laço. O cavalo é caro. Então, através do Instituto, a gente quer viabilizar. Nós não temos nosso espaço, existe a promessa, mas eu tenho ranchos, eu tenho aras parceiros. Então, nós vamos fazer a captação de recurso para que essas crianças, essas pessoas possam ser atendidas ou ter as suas aulas dentro de um aras. E o rodeio da vida vem com esse suporte espiritual, discipulado, ensino bíblico, oração. Nós temos os encontros rodeio da vida. Hoje os encontros estão entrando num novo formato, e vocês vão entender por quê. Os encontros, eles são um trabalho nós fazemos o encontro rodeio da vida de uma forma semanal. Uma vez por semana, dentro do aras, onde a minha atuação como ecoterapeuta acontece, eu consegui muito espaço nesse aras. Por quê? Porque eu sou crente, e crente serve. Então eu não só atendia na ecoterapia. Vai ter evento? Vou servir. Mas quanto, Alex? Não, vou servir. Vai ter evento, vai ter prova, vou servir. E por começar a servir, hoje não existe nada que eu peça para esse aras que eles digam não para a gente. Então hoje, os encontros rodeio da vida aconteciam de forma semanal. Chegou a ter 70, quase 100 pessoas. Todos sentados na arquibancada de uma pista de tambor, de laço. Cerca, cavalo solto. E ali o povo chegava, a gente ministrando de bota e chapéu, louvor sertanejo. E pessoas conhecendo Jesus. Então começou a vir esse público específico, estudantes de agronomia, de veterinária, até o peão que trabalha no manejo, limpando baia, o peão de boi, e começou a frequentar esse povo, e vidas foram sendo transformadas ali.
Mas hoje o encontro, possivelmente, ele vai ser uma vez por mês. E sabe por quê? Porque eu sempre disse ao Senhor: Pai, se um dia for para eu receber do rodeio, identifica no rodeio a necessidade do nosso trabalho. Que isso parta deles, que isso venha deles, porque eu não vou cobrar do rodeio. E aí esse ano, 2025, a maior liga de rodeio do Mato Grosso, chamada Arena Dreams, fechou 20 etapas com o rodeio da vida. Toda a estrutura. Fecharam 20 etapas com a gente. Os melhores rodeios do Mato Grosso, da onde saem os profissionais que competem em Barretos, vão competir na liga, que vão depois disputar a final. A maior empresa fechou com o rodeio da vida. Estrutura para ficar, logística e ainda cachê. E eu não impus cachê nenhum, partiu deles. Você é necessário para o rodeio, foi isso que eles falaram. E os proprietários, católicos até a tampa. Então o que eu quero dizer com vocês? Qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Primeiro, se curem com Jesus. Primeiro, admitam para Jesus as suas fraquezas. Primeiro, admitam as suas feridas passadas. Porque às vezes a gente vai querer viver tantos propósitos e se inserir em várias frentes para simplesmente criar uma capa do super crente, do super servo, e as feridas vão ficar lá para trás. As coisas não tratadas vão ficar lá para trás. Claro, muitas coisas são tratadas com o serviço, quando a gente se oferece para o próximo. Mas quando você trata a tua ferida, você não vai servir simplesmente para encobrir o seu passado, para encobrir aquilo que ficou para trás. Quando você trata a sua ferida, você começa a servir realmente por amor. Quando você entende quem você é, justificado pelo Senhor, que você não precisa dar satisfação para ninguém, ficar justificando os seus feitos, ficar contando os seus feitos. E eu fazia isso. Você começa a fazer as coisas por amor ao propósito, por amor ao chamado. E às vezes a missão, nós estamos aqui num evento de missões. Às vezes a missão, muitas vezes, não é sair para fora como o pastor Paulo, a missão proclamar. Mas quando você também investe na missão, quando você participa da missão, o galardão e a promessa que eles estão recebendo lá fora, ela é tanto quanto para você. Você é participante, você é coparticipante daquilo. É como se você estivesse indo junto. Às vezes você não tem chamado para ir, mas tem chamado para enviar. Às vezes você não tem chamado para servir em determinado lugar na igreja. Servir aqui no serviço, na Santa Ceia, ser um diácono. Mas às vezes você possui uma história como empreendedor que pode ajudar outros empreendedores a ter uma visão cristã das coisas. Às vezes você passou por uma luta no seu casamento e você pode hoje edificar outros casais. Às vezes você passou por uma luta como pai, como mãe, e você pode ajudar outros pais, outras mães. Às vezes você foi por uma mulher que sofreu e hoje você pode ajudar outras mulheres. É como os 5 pães e 2 peixes, só tinha aquilo. E ele alimentou uma multidão. Às vezes você vai ter apenas um talento. Às vezes o diabo vai falar, o Satanás vai falar, o inimigo vai falar, você não tem nada para entregar. Mas no mínimo, um peixinho você tem. No mínimo, um pãozinho você tem. E se você entender e reconhecer o que você carrega, você pode transformar uma multidão. Com a vida que eu levava, eu achava que eu não tinha nada. Eu não sabia o que era pegar no microfone. Eu não imaginava que nós fôssemos acessar o rodeio. Eu achava que a gente seria um grupo de evangelismo atendendo eventos para crente. E Deus nos tirou, nos colocou lá para fora. Está na hora de nós como corpo, está na hora de nós como família, está na hora de nós como cristãos sair da zona de conforto. Apocalipse diz, é melhor que seja quente ou frio, porque o morno eu vomito. E às vezes a gente infelizmente acaba entrando nessa zona de conforto, essa porta do meio, essa zona do meio. Eu não sou nem quente nem frio, eu sou morno.
Está na hora de nós pararmos de nos contentarmos de ficar com controle remoto e assistindo apenas as pessoas que realizam coisas. Ficar contemplando os outros que fazem algo. Está na hora da gente ser protagonista da nossa história. E quando nós formos protagonistas da nossa história, é o momento que a igreja vai viver o avivamento. Quando a gente sair da nossa zona de conforto, é o momento que a igreja vai receber um avivamento poderoso que vai influenciar lá fora. Está na hora de nós entendermos que não é sobre o que eu tenho aqui, não é sobre aquilo que eu conquisto, não é sobre o meu bem material, porque aqui nós somos peregrinos, e quando eu comparo os anos de vida que eu tenho aqui, mediante a eternidade, meu Deus, o que são 70, 80, 60, não sei, anos de vida aqui nessa terra, comparado à eternidade. E nós só queremos acumular, nós só queremos viver as bênçãos, e esquecemos de sermos abençoadores. Não é sobre apenas investir financeiramente, é sobre entregar o que você carrega, porque Deus te criou numa forma única e não tem outra igual a você. Eu vi locutores de rodeio, locutores com potencial gigante, que tinham ali uma fama gigante, se converterem e saíram do rodeio. Talvez por isso Deus precisou olhar lá para São Paulo e me tirar de lá para servir o rodeio. Simplesmente Ele vai fazer. Creia apenas nisso, se agarre na sua promessa. O logo, eu falei no início, né, para colocar o logo aqui, que ele tinha um significado. O grupo de louvor, pode dar um apoio aqui, se quiserem vir. Eu já vou finalizar. Aonde conta essa história do maior rodeio da vida? Aonde fala sobre Jesus na cruz? Aonde nos revela a promessa da vida eterna, a salvação? As pessoas olham e falam, pô, mas é umas linhas, né? É um caminho, é um chifre do boi. Não. É a Bíblia aberta. Aqui conta a história do maior rodeio da vida. E é esse logo que a gente carrega. Eu vou finalizar. Queria compartilhar com vocês. Antes de compartilhar, solta aquele vídeo, número 4. Lembrei, você está olhando para mim para eu soltar, né? Antes, espera só um minutinho. Lá no rodeio, até para vocês entenderem esse vídeo. No rodeio, todas as vezes que eles faziam oração entre eles, era normal eles gritarem no final, depois da oração, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali eu participando, eu percebi que era apenas um grito de guerra, uma tradição. Alguns sim, com fé, outros virou tradição. E aí eu comecei a ensinar para eles sobre convidar Jesus para montar comigo. Então quando eu vou fazer um convite para a conversão, eu sempre uso esse termo, convida Jesus para montar com você. Convida Jesus para tomar conta, para conduzir as rédeas da sua vida. Você viu que é tudo estratégico? E eu comecei a inserir isso. Até que um dia surgiu o Jesus monta comigo. Pode soltar. Obrigado, meu Deus, por cada um que o Senhor selecionou. Como nós dissemos, Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos. Eles são grandes, são guerreiros, são gigantes. E entenderam o chamado do Senhor. E hoje eles estão aqui para completar a boa obra desse circuito, dessa etapa. Mas a boa obra da vida de cada um deles vai continuar, vai dar sequência. Porque eles entenderam a conexão que eles possuem com os céus. Eles entenderam que o Senhor é o agente de transformação que faz com que os sonhos se tornem realidade. Cada um de vocês é uma realidade. E que essa realidade possa ser de forma profética o próximo ano. Um abrir de porteira com mais intensidade, com mais força, com mais coragem, com mais dedicação. Que vocês no próximo ano possam se atirar mais. Que no próximo ano possam se colocar dentro de um foco, de um objetivo. Não se vender às vozes contrárias. Não se vender aos convites errados. Muitos podiam estar aqui, mas vocês são os guerreiros dessa noite. Vocês chegaram até aqui. E aqueles que não estão, talvez seja a hora de nós irmos lá e buscarmos. Seja a hora de influenciarmos, de tirarmos eles daquela vida perdida. Porque não só como um cowboy de rodeio, vocês também são aqueles que carregam a marca do Cordeiro lá fora. Pai, proteja cada um deles essa noite. Guarda a integridade física, emocional, espiritual e todos os seus sonhos, Pai.
possam ser vistos por esse mundo, sendo realizados, porque assim o Senhor será visto através de nós. Nós louvamos ao Senhor por desde os animais, os tropeiros, os salva-vidas, cada um que tocou para que esse evento acontecesse. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E como nós fazemos todas as noites, Jesus Cristo, monta comigo. No 1, no 2, no 3. Jesus Cristo, monta comigo. Jesus Cristo, monta comigo. Jesus Cristo, monta comigo. Vamos lá, No livro de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem os enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Talvez você está aqui essa noite, ouviu nosso irmão Sandro, e eu já aqui de uma forma profética, o pastor Sandro, porque ele cuida. Você ouviu aqui a estratégia que ele utilizou através do chicote, do berrante? Você percebeu que o Sandro tem um linguajar específico? Você percebeu que o Sandro carrega ali um dom de chicotear, um dom do berrante, um dom da pecuária, um dom do agro? Ele, a Dorete, os irmãos do Cowboys e Micho têm uma estratégia específica. Mas hoje eles podem fluir nesse dom porque eles perceberam que pelo menos um talento eles tinham. Essa comissão e esse Romanos 10, esse texto, ele fala de um valor rico que Paulo está ali expressando sobre a palavra, sobre as boas novas. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E mesmo assim depois, ele diz o prêmio: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Às vezes vocês estão passando algum momento, ou já passaram, assim como eu. E muitas vezes eu me peguei sentado no sofá, me peguei andando de um lado para o outro, e eu sentia que tinha uma palavra ardendo no meu coração. Eu sentia que tinha uma direção de Deus no meu coração para cumprir o propósito. Eu pedia para que Deus a cada dia me moldasse. Se fosse necessário eu entregava bota, entregava chapéu, eu só queria ser usado. Eu queria que Deus pudesse me usar naquilo que eu carregava. Eu queria entender quem era eu, quem era esse ser Alex Renzi que Ele criou. E parar de criar capas, parar de criar um personagem. Eu tenho medo de chegar na igreja e dizer: não, eu estou com problema financeiro. Eu tenho medo de chegar na igreja e falar para alguém, para o irmão, alguém que tem um pouco mais de conhecimento, que já passou por isso, tem uma autoridade: eu estou com problema no meu casamento. Porque o diabo fica questionando para você: você vai se expor? Você vai envergonhar a palavra? Você não é crente? Você tem que andar sorrindo o tempo todo. Você tem que andar glorificando a Deus o tempo todo, porque você já foi transformado. E aí eu fico com medo de pedir ajuda. Eu fico com receio de expressar quem eu sou. E quando eu fico com receio de expressar quem eu sou, as dificuldades que eu tenho, porque quando eu sou curado nas feridas que eu possuo e nas dificuldades que eu carrego, Jesus é exaltado. Naquilo que eu sou fraco, Ele me mostra fortaleza. E eu posso testemunhar: eu só sou forte porque Ele me fortaleceu. Eu só entrei ali porque Ele me fortaleceu. Satanás vai querer colocar armadilhas através do seu pensamento, na sua alma. E eles vão se tornar verdades dentro de você conforme você alimentar esses pensamentos. Mas a palavra vai vir com uma força do chicote te alertando: volta para cá, volta para cá. Porque
porque Satanás quer te ferir com chicote. Mas Deus te chama com amor. A igreja tem aqui a missão proclamar. E às vezes nós olhamos para um projeto missionário como o deles e achamos que eles já são os instrumentos de Deus para cumprir a missão. Eu não preciso fazer mais nada. Não, a igreja já tem missionário, eu não preciso ser missionário. A igreja já tem a missão lá, tal, tá tudo bem, eles fazem. Mas só Deus sabe, né, pastor, às vezes a dificuldade financeira, a dificuldade em pessoas. Eu estou falando isso por quê? Porque é um evento de missões, um evento que a missão proclamar está ali fazendo, realizando, está à frente, né? Estou usando aí como exemplos. E aí a gente fica terceirizando as coisas. E quando eu terceirizo as coisas, eu estou tirando a minha mão. Eu não estou dando o valor devido quando Paulo diz: conformosos são os pés do que anunciam as boas novas. E isso não é para eu ficar olhando os pés de quem anuncia. Ah, é o pé dele, ele anuncia as boas novas, somente ele. Não, eu faço parte desse corpo. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Todos nós estamos caminhando, preparando a volta do mestre. Todos nós estamos caminhando, preparando para que a porteira abra e Jesus volte. Nós fazemos parte disso. Eu não posso me excluir. E quando eu escondo as minhas feridas, as minhas dificuldades, eu estou criando uma capa, eu estou criando um personagem que não é aquele original que Deus criou. Eu estou permitindo que as circunstâncias, eu estou permitindo que o medo, a vergonha exponham o meu pecado. Peça ajuda. Peça para alguém mais experiente me ajudar, me orientar. Porque quando eu sou sarado, quando eu sou curado, eu começo a identificar o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu paro apenas, eu vou deixar de realizar atividades para esconder quem eu sou. Talvez você esteja se perguntando: qual é o meu propósito? Talvez você essa noite esteja aqui querendo entender qual é o dom que você carrega, qual é o talento, aonde você vai tocar e pessoas vão ser influenciadas, pessoas vão ser alcançadas. Às vezes você precisa começar pelo pouco, às vezes você precisa começar pelo mínimo. Começa com o que você tem. Às vezes Deus deu no coração de jovens. Começa a evangelizar pela rede social. Ah, mas eu não tenho um celular bacana. Começa a fazer com o que você tem. Começa a fazer com o que você tem. Alguma ferramenta Deus te entregou. Algo Ele colocou nas suas mãos e confiou. Você precisa multiplicar esses talentos. Mas essa noite, Deus te convida a entender. Permita que o Espírito Santo cure as suas feridas. Permita que o Espírito Santo trate do seu passado. Permita que o Espírito Santo molde a sua personalidade. E não porque a vida evangélica, a vida na igreja te traz uma cartilha de conduta, mas porque você entendeu que você é uma nova criatura e que Jesus te criou para viver um propósito poderoso. Fica de pé no seu lugar. Eu queria pedir que você pudesse aí no seu lugar fechar os seus olhos e colocar a mão no teu coração. E começar a buscar lá atrás. Permita que o Espírito Santo identifique lugares lá no seu passado, situações, humilhações, doenças, palavras, que Ele comece a te mostrar que talvez aquilo que você viveu lá atrás esteja te bloqueando hoje para viver o seu propósito. Peça para o Espírito Santo hoje te revelar isso. E não tenha medo. Não tenha medo que Ele coloque isso na sua mente, mas de uma forma suave, dizendo: filho, pode falar para mim. Filha, pode confessar. Eu quero tratar você a partir de hoje. Eu quero curar essa ferida, porque eu quero que você seja esses pés que anunciam as boas novas. Eu quero que você se torne esse instrumento poderoso que eu planejei, esse instrumento poderoso que eu te criei. Pessoas estão lá esperando por você.
mas eu quero primeiro te tratar. Porque esse lugar aonde eu vou te tratar vai servir de testemunho para que vidas sejam alcançadas. Esse lugar aonde você está ferida, esse lugar aonde você está travada, eu vou fazer algo novo e poderoso para servir de testemunho, e vou gerar em você uma autoridade para falar sobre esse assunto. Permita que o Espírito Santo revele no teu coração, para que você possa viver esse propósito. Quando você viver o propósito, nada mais vai importar. Você não vai desejar mais nada, a não ser cada vez mergulhar nesse centro da vontade de Deus. Existem pessoas com chamados apostólicos aqui, evangelistas, missionários, pastores, mestres, profetas. Profetas estão calados. Profetas se calaram, porque ficam com medo e com receio de entregar coisas que às vezes vão edificar a igreja, o seu irmão. Porque tem medo de profetizar. Comece profetizando sobre você. Comece profetizando sobre a sua casa. Comece profetizando sobre a sua família, sobre a sua vida profissional, conjugal, sobre o seu matrimônio. Profetize sobre os seus filhos, aquilo que você espera e você enxerga sobre eles, sobre essa geração que está chegando. Profetiza sobre os jovens. Profetiza. Avance. Sonhos estão guardados na gaveta. Sonhos estão enterrados. Projetos estão enterrados porque você deu ouvido a vozes negativas. Você contou para pessoas erradas sonhos que você possui, e deu ouvidos a essas pessoas a dizerem que o seu sonho era muito louco. Assim como um dia eu disse e dei ouvido a essas vozes. Quando lá atrás eu disse: pai, eu quero entrar no rodeio, e fui contar para pessoas erradas. Pai, eu quero buscar aquele povo. Não, mas aquele povo é difícil. É um povo idólatra. É um povo que tem ali a sua devoção a santos. E quando eu cheguei lá, eu percebi que era ao contrário. Eles têm reverência à palavra. Eles têm temor à palavra do Mestre. Eles se rendem à voz do Espírito Santo, porque eu respeito a crença deles. Eu respeito a fé deles. Porque eu percebi que mesmo ele tendo fé, e às vezes em ídolos, imagens, mesmo sendo uma fé em lugares errados, a fé é maior que muito crente tem em Jesus. Aí com seus olhos fechados, comece a orar a Deus. Comece a pedir para Deus identificar o seu propósito. Faça um plano, faça um compromisso com Ele, para que você possa sair daqui, pegar um papel e algo entre você e Ele. Escreva uma carta para Deus, escreva uma carta para Jesus, dizendo as suas dores, confessando as suas dores, confessando os seus pecados, confessando as suas feridas. Se foi alguém do passado que te feriu, coloque nessa carta o seu perdão. Libere o perdão para que você possa viver. Ore por essa pessoa. Talvez seja difícil, mas você vai romper. Você vai avançar. O diabo tem entrado na mente dos crentes. O diabo tem entrado nas nossas mentes, querendo dizer que outras pessoas já estão fazendo. Então nós entramos nesse lugar, nessa zona de conforto, das pessoas mornas. E Apocalipse diz que o morno Deus vomita, porque nós estamos deixando tudo no morno, porque terceirizamos as coisas. Contemplamos quem faz, batemos palma pulsando com chicote para Dorete, para os cowboys do Demicho, para o rodeio da vida. Está na hora das nossas vidas serem motivo de palmas para Jesus. Pai, em nome de Jesus, pessoas aqui estão confessando ao Senhor feridas. Pessoas aqui, papai, estão confessando, papai, situações no passado que estão bloqueando elas viverem o seu propósito.
Pessoas aqui, papai, foram criadas para viver um potencial poderoso no reino, mas estão travadas porque deram ouvidos às pessoas erradas, deram ouvido às vozes negativas, deixaram que palavras contrárias entrarem na sua mente e bloqueassem os seus pés para que eles não fossem os pés das boas novas. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, venha restaurar cada um deles, venha reconectá-los no propósito, no caminho. Venha, papai, apresentar a eles a receita que o Senhor criou cada um deles, e depois mostre suas mãos rasgando a receita, jogando fora, para que eles possam ser justificados no Senhor e parar de esperar a justificação em pessoas, para que eles possam entender que o Senhor o chamou. Pés que anunciam as boas novas. Restaura, Senhor, vidas essa noite, restaura propósitos, restaura pessoas poderosas do seu reino, que feridas sejam curadas, saradas, e que eles possam ser levantados, Senhor, com autoridade para falar sobre as vitórias que eles tiverem em determinadas áreas. Se é na área financeira, levanta esse homem para falar sobre a vitória financeira. Se é na conjugal, levanta essa mulher, levanta esse homem para restaurar casamentos. Se é um jovem, uma jovem que se libertou do vício, das drogas, da vida promíscua, que ela possa ser levantada para resgatar outros jovens. Se é um empreendedor, uma empreendedora, não importa a área, papai, mas a área que o Senhor curar essa noite, que o Senhor possa levantá-los para ser uma voz poderosa e transformar vidas e pessoas. Nada se pode falar na hora em que Deus nos manda calar, mostrar a sua fidelidade, orar com lealdade, buscar na palavra a verdade, é o princípio da nossa libertação. Não reclame do seu suor ao colher o fruto dessa terra, pois Deus, o nosso Deus, abençoa com misericórdia e amor no seu coração. Mas saiba um pouco do princípio, bem no começo, no início, quando no homem o temor faltou em seu peito, convencido por uma serpente, decidiu agir do seu jeito. Para satisfazer o seu libido, comeu do fruto proibido, e sem nenhuma hesitação, sofreu por Deus a sua maldição. Os caminhos da vida nos levam a prazeres, momentos de alegria e de muita diversão. Tome cuidado, meu irmão, olhe para quem te estende a mão, esta pode ser a sua salvação. Deixe de viver na sorte, pois a herança do pecado é sua própria morte. Declare seus pecados, peça perdão e saiba perdoar. Deixe o amor em seu peito aflorar. Num belo dia ele nasceu, cresceu e morreu, e nunca se esqueceu de você. Com amor em seu coração e sentindo muita aflição, deixava o seu precioso sangue no chão. Foi crucificado, morto e sepultado, mas reviveu, pois por você já estava preocupado. A este homem que por mim carregou uma cruz, eu declaro, com amor, eu te aceito, meu Jesus. Dá uma salva de palmas ao maior dos cowboys, Jesus Cristo. Lembrando sempre, Jesus é o bom pastor, e nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Deus abençoe. Obrigado, pastores, obrigado, igreja. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.